A Siloé Concept também está em Angola e hoje, numa das suas primeiras aparições em entrevista, trouxemos para si um artista que dispensa apresentações, mas vamos aqui ler uma biografia de forma muito resumida para que, de forma satisfatória, possas ter noção de quem exatamente se trata. Destino Deves, nascido no município de Mbanza, Congo, isto é a província do Zaire, músico gospel que emigrou para Portugal aos 17 anos para terminar seus estudos. Além de cantor, é professor, leciona canto, direção coral, piano e guitarra. Trabalhou por cerca de 10 anos em igrejas em Portugal. Estas e outras são algumas informações que vamos aqui ter na primeira pessoa desta figura que é uma figura muito sonante no mercado nacional e também internacional. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a este espaço com a Siloé Concept. Boa tarde, obrigado pela vossa presença e obrigado pelo convite. Nós agradecemos, é uma grande honra para nós ter aqui neste espaço. Nós vimos que a sua biografia é muito vasta, mas a título de introdução gostaríamos de saber como é que prefere ser apresentado. Como maestro, compositor? Na verdade, são muitas as preferências, eu costumo deixar à vontade, porém, acima de tudo, gosto de ser adorador. Então, ministro, alguns chamam pastores, alguns chamam maestro, alguns chamam adorador, mas eu sinto-me melhor em ser simplesmente um adorador. Certo, então, sendo que é ministro por vocação, também é, assim, a nível das denominações têm sido consagrados. Tem uma consagração nisso ou é por vocação? Eu tenho dito que a minha consagração é antes mesmo que eu fosse chamado pelo meu nome, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, os meus pais consagraram-me para a obra do Senhor. Eu sou o primeiro filho e quando os meus pais se casaram, durante algum tempo minha mãe não engravidava e eles oraram a Deus: se eu nascesse um homem, eu iria ser entregue para a obra do Senhor. E 6 meses depois, tal como a história da Ana, eu nasci homem e sou consagrado para servir a Deus. As minhas formações, tanto musicais e teológicas, podem definir-me como um homem, mas o meu chamado é divino, mas também consagrado antes mesmo que eu fosse formado no ventre da mãe. Independentemente das denominações, alguns preferem um ou nome ou outro, mas isso para mim não me diz assim muito, porque os nomes dados pelos homens nem sempre caracterizam aquilo que a pessoa é, mas sim aquilo que a pessoa se torna no meio da denominação ou do espaço em que se encontra. Mas reconheço-me simplesmente como, antes de tudo, um adorador. Por isso, amém. E falou aqui que já foi consagrado antes mesmo de nascer. Quando é que na prática começou a sua relação com a música e com Deus? Desde que nasci, os pais dizem que gostavam muito da música, não é? E eu próprio, quando me reconheço como alguém, gostava muito de música. Lembro-me de um episódio, quando mais novo, meu pai, nós raramente saíamos de casa, era casa, escola, igreja, casa, escola, igreja, desde a nossa infância. E uma vez meu pai vinha de serviço, eu terei ido comprar alguma coisa numa esquina e encontrei uns meninos a tocarem guitarras de latas e tudo isso, e nem era sequer música gospel. Lembro-me como se fosse hoje a tal música, dizia Bibicha, não sei, qualquer coisa assim, que meu pai encontrou-me na rua, não gostou, porque eu estava na rua a praticar algo que não era aquilo que eles esperassem, apesar de ser consagrado para louvar a Deus, para servir a Deus. Então eu desde pequeno gostava de música e lembro-me também que quando nós somos batistas e a formação, a educação que nós temos é no culto dominical, nós vamos à escola dominical,
posterior, era culto geral, culto de adultos, e nós éramos obrigados a ir à escola dominical. Mas como eu gostava de ir à igreja também, faria questão de ir à escola dominical para que agradasse os meus pais, não provavelmente para que entendesse a leitura, a palavra de Deus, o estudo da palavra, mas para que agradasse os meus pais para a posterior poder ir ao culto geral, assistir os maestros a ouvir a música. Então, a música sempre foi algo que me é característico e é muito apaixonante. Quer dizer que sempre percebeu que seria o seu ministério de vida? Já percebeu desde o início? Bom, perceber talvez não, porque eu não sabia o que é que eu queria, né? Amava isso, mas também gostava de futebol. Eu também, quando mais novo, aos meus 14, 13 anos, eu tinha no meu quarto fotografias de jogadores. Na altura, Bel Campos, Jesus, Ndungidi e outros jogadores, Nejo, Quincebas. E eu gostava de pô-los assim, colava as suas fotografias no meu quarto. Então eu gostava muito também de futebol. Talvez não jogasse tanto quanto jogo os instrumentos musicais, toco os instrumentos musicais ou a arte musical, mas também gostava muito. Então não sabia que poderia ser alguma coisa como esta. Muito menos quando eu cresci, porque os pais não gostavam que eu fosse músico, apesar de me terem consagrado. A ideia deles era que fosse primeiro formado num curso que não fosse musical, e fosse talvez um químico, um biólogo. E só quando, terminando o secundário, meu pai foi a Portugal e encontrou-me. Num dos meus passatempos eu estava a tocar numa discoteca latina, salsa latina, onde meu pai chorou, não acreditou que era eu, o filho dele, a tocar no meio de entre aspas, sem complexos brancos, não é? Eu era quase o único negro, cantar música mesmo que não cristã, e ele ficou estupefacto. Uau, este é meu filho, que eu animava aquilo tudo a cantar em espanhol, em línguas que eu nunca tinha aprendido. Então dali autorizou-me também a estudar música. Mas mesmo quando eu crescia, eu só sabia que nunca teria apoio dos pais para ser músico, porque na altura, estudando ou não música, os músicos não eram tidos como... A música não era tida como uma profissão, sei lá, De respeito e tal. Sim. Então, já na Europa é diferente. Eu, quando fiz um curso de direção e pedagogia coral, eu era o diretor, a posterior diretor da música da nossa igreja, mas os meus pastores acompanharam-me para ir onde eu lancei o meu primeiro disco de salsa. Certo. O meu primeiro disco não era gospel, Certo. era salsa. E quem me apoiou a quando do lançamento do disco, tendo a formação, tendo a capacitação, tendo o dom, foram os meus pastores. Então, no Ocidente, é normal, se te formas na música, pratiques a música. Se te formas na medicina, pratiques a medicina. Se te formas na construção civil, faças aquilo que tens. Se te formas no jornalismo, e que nenhum deles pratica forçosamente o que estudou na igreja. Então, para o Ocidente, isso é normal. Eu próprio cheguei à conclusão que, ao invés de cantar música secular, melhor ainda é louvar a Deus. Então, preferi envergar-me na área do louvor. Certamente. Explicou aqui esse aspecto que tem que ver muito com a localidade, a cultura também. Chegou a ter alguma intervenção contrária por parte da família, por falta de não entenderem bem, se calhar, este lado? Não, os nossos, seu primeiro disco. não, os nossos pais, depois disso, sempre nos apoiaram, sempre nos deram apoio naquilo que nós praticamos desde que bem feito, naturalmente. Então não tinha objeções dos pais, porque os pais de repente começaram a ver na televisão. Né? A minha mãe vendia na altura no Roque Santeiro. Uma vez alguém passeava com o meu disco de salsa, que era o Buscate, a vender. E a vender exatamente a minha mãe. Certo. Ela está aqui, disco, não sei o que, este é angolano, não sei. Ela disse, este é meu filho. Gozaram com ela, disse, vocês também bacon, esse é teu filho não. Então não acreditaram. Veja, o impacto era bom, era grande, fez embora não praticasse aquilo que talvez esperassem. Mas entenderam que a arte, o dom musical que tenho, é para ir fazendo e onde quer que eu vá, deixe o testemunho de quem eu sou. Então, como eu disse no início,
Nós africanos não vemos isso assim, Certo. ok? Mas o ocidental vê isso normalmente. Tanto é que eu tocava na discoteca, mas dirigia corais. Isso não fazia muita diferença. Mas eu próprio, conhecendo a realidade de uma discoteca e conhecendo a realidade de estar no altar de Deus, preferi muito naturalmente, sem dor, sem ninguém me exigir, deixar de cantar música secular. Atenção, também é conveniente que se distinga a música secular Uhum. e a música profana, ok? A pessoa que canta, por exemplo, Vou Te Matar, Estou a Cair com Cadeira, sei, qualquer coisa assim, a música que incentive a pornografia, a Certo. guerra, mortes, assassínios, são músicas profanas que eu não devo cantar. Eu nunca cantei esse tipo de música de qualquer forma. A música secular, toda aquela música que nós usamos para ensinar, para alertar, para amar, música romântica, música de patriotismo, música que fale bem. Por exemplo, eu amo a minha Angola. Certo. É uma música que eu estou a dizer que eu amo a minha Angola e devo mostrar isso. Então, isto é um reconhecimento que o cristão também deve fazer. Então, eu sempre fui na música secular. Não obstante, até isso, achei por bem cantar somente adorar a Deus. Então, hoje em dia, como eu disse, acima de toda e qualquer formação ou influência, eu prefiro ser adorador. Aliás, estudando teologia, estudando a palavra de Deus, aprendo que é para isso que todos nós fomos feitos. Certo. Todos nós, queiramos nós ou não, somos adoradores. Essa é uma explicação que deve ser bem patente, porque ainda há muita confusão quando se trata de música gospel, adoração, louvor no seio dos cristãos. Qual é o seu posicionamento quanto a isso? Diferença entre adoração, louvor, o que é de facto música gospel e o que é que não é música gospel? Pergunta pertinente. Atenção, os que estão em casa, não quero enfatizar nada senão exaltar a Deus. Todos os exemplos que eu darei é a título de conhecimento. Nem toda música gospel é louvor. Ou seja, música gospel, como diz o gospel, é evangelho, é música que nós falamos de nós para o próximo. Por exemplo, a irmã Sofia cantou Olha o lobo debaixo do coelho do cordeiro. Essa é música gospel, está a alertar, está a pregar o próximo. E o louvor é de nós para Deus. Nós louvamos-lo por aquilo que Ele fez, faz e fará. Então, eu te louvo, seja exaltado o teu nome. Quer dizer, nós fazemos aquilo para Deus. Então, música gospel é de eu para ti. E há uma semelhança entre a música secular. A música secular também é de mim para o próximo. Eu digo que não mates, não roubes, ame o próximo. Isso pode ser tanto bíblico como secular. Aliás, a palavra de Deus, Cantares de Salomão, também tem secular no meio. Uhum. Ou seja, por isso é que eu gosto de dizer que o cristão deve ser o maior e melhor romântico. O cristão deve saber dizer eu te amo à sua esposa. Eu te amo ao seu próximo. O cristão deve saber reconhecer. Aliás, é bíblico. Chorai com os que choram, mas alegra-te também com os que... Então, reconhece quem se alegra. Então, estás a mostrar um louvor também. Então, voltando, a música gospel, como eu já expliquei, louvor também já expliquei, e digo também como é adoração. Adoração também é de nós para o nosso Deus. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Por isso é que eu disse no início que nós podemos adorar. Se nós não adorarmos a Deus, por mais que nós não queiramos, acabaremos por adorar uma outra coisa. Deus nos fez para o adorar. Então, quando nós não adoramos a Deus, por mais que eu não queira, quando eu reconheço algo mais importante que Deus em mim, estou a adorá-lo. Por exemplo, ao domingo, em vez de eu ir à igreja, vou à praia. Estou a adorar a praia. Trocamos por Deus, no caso. No caso. Ou seja, eu reconheço que Ele é tudo para nós, tudo para mim, eu devo dar-lhe tudo também. Então, eu adoro-o por aquilo que Ele é para nós. Então, esta é a adoração. Música profana, como eu disse, aquela música que promove a promiscuidade, promove a morte, promove
adultério, promove tudo que A não, prostituição. a prostituição, a guerra, a morte. Nós devemos grandemente diferenciar-nos dessas coisas. Eu não posso proibir o meu filho a cantar a música, o hino nacional. Si nos rues n'osent pas. C'est le partage.